Oi, eu sou a Grazi e esse é o 15 Minutos com a Bíblia. Hoje continuaremos no capítulo 32 de Êxodo, o bezerro de ouro. Versículo 15. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as duas tábuas da aliança. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus. O que nelas estava gravado fora escrito por Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. Respondeu Moisés: não é canto de vitória, nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Aqui quero ressaltar o perfil de Josué, que mesmo ao ouvir o estardalhaço do povo, não saiu do lugar. Permaneceu onde estava, esperando pacientemente por Moisés. Às vezes, precisaremos nos isolar da multidão para não ser influenciado por ela. Josué era um fiel discípulo de Moisés, estava sempre com ele e buscava se assemelhar a seu mestre. Aprenda com Josué e tome cuidado com as pessoas com as quais você se associa. Não se distraia e não se deixe corromper pelo barulho da multidão. Permaneça fiel àqueles que estão em busca do mesmo propósito que você. Versículo 19. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e o destruiu no fogo. Depois de moê-lo até virar pó, espalhou na água e fez com que os israelitas a bebessem. E perguntou a Arão: que lhe fez esse povo para que você o levasse a tão grande pecado? Respondeu Arão: não te enfureças, meu senhor. Tu bem sabes como esse povo é propenso para o mal. Eles me disseram: faça para nós deuses que nos conduzam, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Então eles disse: quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim. O povo trouxe-me o ouro, eu o joguei no fogo e surgiu esse bezerro. Olha que interessante. O mesmo Moisés que na presença de Deus clamara pacientemente pelo povo, agora, na presença dos israelitas, quebra as tábuas da aliança escritas pelo dedo de Deus, moe o bezerro até virar pó e ainda por cima faz o povo beber a água com o pó do bezerro. Moisés era tão humano quanto eu e você. Ninguém é de todo mal e nem de todo bem. Todos nós temos os nossos momentos de fúria, de perder a cabeça, de agir impulsivamente. Quando leio essa história eu penso: acho é pouco o que Moisés fez. No lugar dele, talvez faria bem pior. Por mais que estejamos fazendo a nossa parte, tentando agradar a Deus, mesmo assim, nos deparamos com situações desagradáveis, tão inesperadas que muitas vezes vamos nos perder ao reagir a elas. E foi o que aconteceu a Moisés, ao despedaçar as tábuas da aliança, de tanta revolta pelo que o povo estava fazendo. Sei que não é fácil numa situação como essa, mas a Bíblia nos instrui como agir. Ireis, mas não pequeis. Mas o que mais me impressiona é a resposta de Arão. Joguei as joias no fogo e saiu esse bezerro aí. Ele parece Adão no jardim do Éden culpando Eva por seu próprio pecado. Ele atribui a responsabilidade por sua atitude ao povo, que é propenso para o mal, mas não reconhece que falhou terrivelmente como líder. Essa atitude é um péssimo exemplo de uma liderança falha, o qual não devemos repetir. Cometer erros é da natureza humana, mas precisamos ter humildade suficiente para reconhecer quando erramos e pedir perdão por nossa conduta inadequada. A culpa até pode ser das pessoas pelo que elas fazem, mas a responsabilidade é sempre nossa
pela forma como nós reagimos ao que elas fazem. Versículo 25. Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle, tendo se tornado objeto de riso para os seus inimigos. Então ficou em pé à entrada do acampamento e disse: Quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. Declarou-lhes também: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Pegue cada um sua espada, percorra o acampamento de tenda em tenda e mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou. E naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. Disse então Moisés: Hoje vocês se consagraram ao Senhor, pois nenhum de vocês poupou o seu filho e o seu irmão, de modo que o Senhor os abençoou nesse dia. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: Vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Assim, Moisés voltou ao Senhor e disse: Ai, que grande pecado cometeu esse povo! Fizeram para si deuses de ouro. Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado. Se não, risca-me do teu livro que escreveste. Respondeu o Senhor a Moisés: Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora vá, guie o povo ao lugar de que lhe falei, e meu anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados deles. E o Senhor feriu o povo com uma praga, porque quiseram que Arão fizesse o bezerro. Um líder que se deixa levar pelas pressões acaba se tornando objeto de riso e deixa seus liderados fora de controle. Mas Moisés reassume o papel de líder e toma uma atitude extrema. Elimina do meio do povo aqueles que não estavam dispostos a seguir o Senhor. Sabe o que eu aprendo aqui? Em determinados momentos, precisaremos abandonar relacionamentos que nos afastam de Deus. Se continuarmos nos relacionando com determinadas pessoas, corremos o sério risco de ver as promessas de Deus se afastando cada vez mais de nós. Reflita um pouco a respeito das pessoas que você permite que façam parte da sua vida. Elas te fazem bem? Elas te aproximam ou te afastam de Deus? Elas compartilham dos mesmos objetivos que você? Será que elas têm sido um degrau que te impulsiona para cima ou uma pedra de tropeço que vive se colocando no seu caminho? Depois de fazer o que tinha que fazer e eliminar do povo os que não seguiam o Senhor, Moisés se acalma novamente e se volta a Deus, intercedendo pelo grande pecado que o povo havia cometido ao adorar outros deuses. Ele pede que os perdoe e que ele seja arriscado de seu livro se não os perdoar. Mas o Senhor é um Deus de justiça e pune cada um pelo seu próprio pecado. No tempo oportuno, envia uma praga para aplicar juízo sobre o povo. Capítulo 33. Depois ordenou o Senhor a Moisés: Saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: Eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde há leite e mel com fartura, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: Vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora,
tirem os seus enfeites, e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, no Monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Aqui vemos que Deus realmente perdeu a paciência com os israelitas, a ponto de não querer mais habitar no meio deles por conta de sua obstinação. Aos poucos, o Senhor vai tirando deles aquilo que ainda os prendia ao passado. Dessa vez foram os enfeites, as joias, mas ainda havia muito do Egito dentro deles. Versículo 7, a tenda do encontro. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando-o, até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois, Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Note que a tenda do encontro não ficava no meio do povo, mas em um lugar afastado. A presença de Deus não é algo que se encontra no meio das pessoas. Ela deve ser buscada no secreto, em particular. Moisés mantinha um relacionamento íntimo e sincero com Deus, pois tinha o verdadeiro temor, profundo respeito e obediência, e não medo como os demais israelitas. Josué não foi escolhido seu sucessor à toa. Ele era alguém que buscava continuamente estar perto do Senhor. Versículo 12. Moisés diante da glória de Deus. Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduz este povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Disseste: Eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te que essa nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: Se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: Farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: Peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: Diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: Você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: Há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. O relato que acabamos de ouvir não dá nem para descrever. Impossível colocar em palavras o que significa testemunhar a glória de Deus. Eu te vejo no capítulo 34.